Bom dia, amada igreja. Agora está valendo. Como eu tenho dito, como eu estava dizendo, Deus tem um compromisso com a sua palavra, né? Então Ele vai cumprir a sua palavra. Queiramos ou não, Ele vai cumprir a sua palavra, né? É interessante, eu choro, me derramo de gratidão diante de Deus por ver o amor tão grande que Ele tem por todos nós, não é? E ouvindo a palavra nessa manhã, eu fui edificado por relembrar coisas que às vezes a gente esfria ao longo da caminhada. Então a gente com o tempo, com o amadurecimento, nos traz algumas coisas que também não são muito boas, que a gente acha que já chegou em algum lugar. Mas quando a gente recorda as maravilhas lá do começo, fui salvo pela fé, e eu não precisei fazer nada. Que amor é esse? Então isso nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, nos quebra no meio. E Deus vem falando de maneira tão carinhosa conosco, não é? De maneira tão graciosa. Mais uma vez, diante da aula que nós tivemos essa manhã, eu fico pensando, Senhor, mais uma vez o Senhor fazendo essa maravilha, eu não aguento isso, Senhor, né? O Senhor falou, ontem nós ouvimos alguma coisa a respeito da fé, da salvação pela fé, o mesmo texto que o Rodrigo abriu hoje, e agora nós vamos falar mais uma vez de uma maneira prática, não exatamente o mesmo texto, mas nós vamos ver que a igreja precisa de reforma. A igreja precisa de reforma. E toda grande obra começa com pequenos começos. Então nós não podemos desprezar pequenos começos. É bom nós termos a base na fé. A gente deseja realizar grandes coisas, mas nem todas essas coisas que a gente deseja e planeja serão executadas, acontecerão, nascerão e serão realidade, nem todas. Mas independente disso, o que importa é que o meu nome, o seu nome está escrito nos céus. Não é porque os espíritos nos submetem, não é porque a gente faz grandes coisas. Isso é bom, é importante que isso aconteça, mas nem sempre vai acontecer. Mas o meu nome está escrito no livro de Deus. O seu nome está escrito no livro de Deus. É isso que importa. Então, vamos estudar a palavra. Eu quero que você abra comigo a Neemias capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 20. Neemias 2, de 11 a 20, é a nossa quarta exposição desse livro de Neemias. E agora a gente vai ver que, de uma maneira prática, como que aquilo que Deus colocou no coração do líder, como que Deus começa a executar esse trabalho. Na verdade, ele já tinha começado, e agora nós vamos ver um segundo passo, por assim dizer. De 11 a 20, do capítulo 2 de Neemias. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas
portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então vamos olhar para esse texto, porque nós vamos estudar nessa manhã, sob o prisma de que a igreja precisa de reformas. Nós já aprendemos, é um dos lemas da reforma, que toda igreja reformada sempre reformando. Ela está sempre reformando. Nós entendemos que há um crescimento em todos os aspectos na igreja, há um amadurecimento nos membros da igreja, enfim, Deus leva a mudanças, às vezes drásticas, às vezes dolorosas, e sempre para o bem da igreja, sempre para a glória do seu nome e para a edificação do seu povo, sempre. Então, a gente entende que ela precisa de reforma, e toda grande reforma tem pequenos e sábios começos. Nós já vimos na última aula, na última exposição de Neemias, do capítulo 2, de 1 a 10, nós vimos que, em primeiro lugar, um líder segundo o coração de Deus, tem Deus como seu avalista, e tudo o que faz, em tudo o que ele faz e planeja. O bom líder é assim que começa. Um líder segundo o coração de Deus sabe agir diante dos homens, ele espera a hora certa e a maneira certa de fazer as coisas, de falar ou de não falar, e isso nós vamos ver mais um pouco hoje. Um líder segundo o coração de Deus sempre age dentro da legalidade e com o máximo de conhecimento de causa possível, ele examina tudo, ele faz as contas, e nós vamos ver mais um pouco sobre isso também hoje, né? E ele sempre age dentro da legalidade, ele não precisa fazer as coisas nas trevas ou através de meios ilícitos para conquistar um objetivo. Se Deus está na causa, ele fará as coisas, ainda que diante dos homens pareça impossível. Então não há necessidade de nós usarmos da ilegalidade, da mentira e de falcatruas para a obra do Senhor. Um líder segundo o coração de Deus faz as contas primeiro, faz o planejamento e busca recursos logísticos, ou seja, financeiros, materiais e humanos para a execução da obra. Muitos não têm, talvez, toda essa capacidade de administração. Por isso o benefício, por isso a bênção do ministério plural. Nem todos têm a mesma capacidade administrativa. Alguns agem bem de um lado, mas não tão bem de outro. Então somos necessitados de mais gente para fazer. Neemias está mostrando, sim, muitas coisas através da sua própria pessoa, mas ele sabe que ele precisa também de ajuda. Ninguém é o ator principal, todos somos coadjuvantes nesse mundo de Deus. Ele é o ator principal, ele é o Senhor, né? E por fim, vimos também que um líder segundo o coração de Deus busca coragem e ânimo para a execução da obra no Senhor. Ele não busca em si mesmo, ele não busca nas suas riquezas, nem na sua sabedoria, nem na sua força, mas ele busca no Senhor esse ânimo para a execução da obra, e sabendo que também enfrentará oposição. É normal enfrentarmos oposições quando queremos executar a obra do Senhor, e em nome do Senhor. Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje, então, que um líder entusiasmado por Deus, que foi fortalecido por Deus, ele não abandona a igreja. Ele olha a situação, por mais
deplorável que esteja, por mais destruída que possa estar a situação, mas ele não abandona a igreja, mas leva seus irmãos ao trabalho. Agora, de que maneira? Através do mesmo entusiasmo que ele tem no Senhor, sem forçar a barra. Não precisa forçar a barra. É isso que nós vamos ver hoje também, mais um grande ensinamento de um líder, do líder Neemias. Ele não precisa forçar a barra, porém, é um entusiasmo responsável, firmado na verdade, na vontade de Deus e na realidade da situação. Não é assim uma coisa que, eu vou, pela fé, eu vou fazendo tal coisa, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cálculo, sem nenhuma análise da situação, sem um preparo prévio. Não. O líder responsável, o líder entusiasmado também é responsável, ele tem o pé no chão. Quando Neemias chegou a Jerusalém, olha só a situação. Neemias chega em Jerusalém. A situação estava deplorável, vocês perceberam? Teve um momento até que, caminhando ali em volta para observar os muros de Jerusalém, em volta da cidade, teve momentos que não dava nem para passar o seu jumento, ele estava montado, e não dava para passar, tamanha era a destruição. Então ele olha tudo aquilo, ele vê a situação deplorável da cidade, que por 90 anos permanecia em ruínas. Então ele para, pensa, estuda a situação por um tempo, antes de declarar o seu plano, para quem quer que seja. Antes de falar, ele se coloca diante de Deus, ele estuda o problema, ele pensa, ele faz algum projeto, depois é que ele vai comunicar, depois é que ele vai passar. Vejam versículos 11 e 12. Primeira lição que a gente tira desse trecho aqui. Primeira lição: entusiasmo não é sinônimo de precipitação. Entusiasmo não é sinônimo de precipitação. A própria palavra diz que quem é precipitado, peca. Versículos 11 e 12. Ele diz que cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. 3 dias. 3 dias. Algumas Bíblias não mostram com clareza esse ponto aí. 3 dias. 3 dias ele ficou em Jerusalém, ou 3 dias ele ficou parado antes de agir. A realidade é, 3 dias ele ficou parado antes de fazer qualquer coisa. Em algumas versões, quem tem a versão NAA, você pode ver ali que ele diz que ele estava parado esperando a hora de agir, por 3 dias, esperando. Então, ele ficou esses 3 dias parados, e versículo 12 diz: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Bem, então, entusiasmo não é sinônimo de precipitação. Antes de expor seus planos aos líderes judeus, aos seus irmãos, parceiros de obra, Neemias examinou e avaliou a gravidade da situação. Há um ensinamento que a gente precisa guardar no coração. Eu preciso aprender a guardar isso no meu coração. Os dias gastos em pesquisa, estudo e meditação e planejamento nunca são perdidos. Vocês já ouviram aquela historinha comparando os japoneses com os brasileiros, né? Dizem que os japoneses levam 6 meses estudando e planejando para executar a obra em 7 dias. Os brasileiros planejam e estudam 7 dias para executar em 6 meses, e ainda com muitos remendos na obra. Até faz, mas com muito mais problemas, por falta de planejamento, falta de um estudo prévio. Então, o tempo gasto com estudo, meditação, planejamento e pesquisa nunca são perdidos. E também aqui a gente aprende que foi um tempo suficiente. 3 dias ele ficou parado.
Quem sabe foram 3 dias de meditação, de se colocar diante de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, eu estou aqui, eu entendo que, veja, tudo começou de forma tão pequena, né? Por uma visita de Hanani, quando Hanani voltou de Jerusalém, chegou na cidade, em Suzã, onde Neemias estava. Neemias pergunta para ele assim: meu irmão, me conta como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém. E ele disse: está deplorável a situação. Os muros caídos, as portas queimadas e o povo em grande vergonha, em grande desprezo. Aquilo mexeu com ele, uma simples visita, um pequeno começo. Uma simples visita, uma simples conversa. E começou ali um projeto no coração dele. E ele leva para Deus. Ele coloca diante de Deus. E Deus então aquece o coração dele para que ele assumisse, se responsabilizasse pela obra, por fazer alguma coisa a respeito. Ele não ficou só: eu quero saber como é que você está, eu não estou bem. Então tá, fica com sua situação ruim, eu vou cuidar da minha vida. Não, ele abraçou a causa. Ele se fez responsável pela situação dos seus irmãos, né? Isso nós vimos na penúltima aula, né? Então aqui nós estamos vendo que foi um tempo suficiente, importante também para o próprio Neemias ter convicção ainda mais profunda de que, de fato, Deus pusera esta obra em seu coração, e uma obra que seria grande e muito difícil. Uma obra grande e muito difícil. Então, ele mesmo teve essa reflexão, 3 dias parado, ele não disse para ninguém, então ele não saiu contando. Às vezes a gente tem projetos, já sai falando para todo mundo. Meu avô me dizia isso. Meu avô não tinha nada a ver com Deus, ele morreu na impiedade, infelizmente, mas ele me ensinou algumas coisas da sabedoria natural, né, na sabedoria humana. E ele sempre falava assim, para quem gosta de mexer com comércio, né, ele falava assim, que o segredo é a alma do negócio. Por quê? Porque muitas vezes quando você conta, às vezes, o seu projeto para montar uma loja, para começar um negócio, enfim, aquilo pode ser frustrado, porque outros concorrentes podem tomar na sua frente, tem mais dinheiro, tem mais condições, pode ser mais ágil que você e fazer e assumir aquilo que você estava planejando antes de você, e você perde a vez, né, por assim dizer. Então, o segredo é a alma do negócio, humanamente falando. Mas aqui a gente vê que é a questão da precipitação. Ele soube esperar antes de falar, né? Então, o entusiasmo, ele estava entusiasmado, mas ele não precisou se precipitar com isso. Isso é fruto do Espírito, domínio próprio. Ele soube se conter. Como a gente é rápido para falar, mas tardio para ouvir. A gente deveria ser ao contrário, como o Tiago diz, né? Tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. É isso que a gente deveria ser. Ter mais ouvidos do que boca. Segunda grande lição que a gente tira aqui desse trecho, dos versículos 13 a 15, a gente percebe que nessa segunda lição, que Neemias tinha o foco correto no chamado de Deus para a obra. Neemias, irmãos, não gastou tempo em observar detalhes que fugiam daquilo que Deus havia colocado em seu coração. Presta atenção, versículos 13 a 15. De noite, presta atenção nos trechos que eu vou enfatizar para você aqui. Olha só. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei. Risca essa palavra aí. Contemplei. Contemplou o quê? Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas faziam parte dos muros, lógico, né? A porta só existe porque tem muro. Se não tivesse muro, não dava por porta, né? E as portas faziam parte do muro. Então, também contemplou as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14, passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e, de novo, contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale,
e tornei para minha casa. Presta atenção, ele tinha um foco. Deus colocou no coração dele uma obra. Ele não quis abraçar tudo. Ele sabia que ele não ia conseguir fazer tudo o que precisava ser feito naquela cidade, mas uma coisa estava forte no seu coração, um foco, um alvo. Eu vim para cá para reconstruir os muros. Se nós abrimos muito o leque, às vezes a gente faz isso de boa vontade, é verdade, a gente vê tanta coisa errada dentro da igreja, e a gente quer colocar em ordem tudo, mas às vezes a gente não consegue, ou no mínimo a gente tem que aprender e entender que as coisas precisam ser bem feitas. É lógico que tem gente que tem capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e fazer bem feito. Eu não tenho. São poucos, ou então eu vou fazer tudo meia boca. Então, é necessário, às vezes, a gente entender a nossa limitação. Ou o chamado de Deus, melhor dizendo, né? O chamado de Deus para a obra. É um foco, ele tinha esse foco. Esdras já estava lá há muitos anos. Esdras, lembra-se, foi na segunda remessa. Primeira remessa de judeus que voltou depois da abolição do exílio, foi com Zorobabel, vocês se lembram? Primeira remessa de judeus que voltou para a cidade com Zorobabel. Segunda remessa foi com Esdras. E agora Neemias aparece lá. Neemias vai, fica 12 anos lá. Ele torna-se governador da cidade. Mas é interessante que ele não perde o foco. Ele não perde o foco. Então, ele tem esse foco correto nos muros e nas portas. Se você observar no capítulo 1, versículo 3, quando primeiro ele recebe a informação. Primeiro ponto, que mexe com ele, a informação que ele recebe do irmão dele, Hanani. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa é a informação que ele guardou no coração dele. Capítulo 2, versículo 3. Neemias diz assim, quando ele se apresenta diante do rei, ele vê que é uma hora oportuna de falar para Artaxerxes o seu plano, que Deus colocou no coração dele. Ele diz assim, quando o rei pergunta, o que você tem? Você está triste, Neemias? Você nunca se comportou assim na minha frente. O que está acontecendo com você? Então Neemias responde. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Vejam, ele não tira da ideia dele, da mente dele, do foco dele, o problema das portas do muro. Ele tem um alvo ali. E depois ele vai lá, quando então o rei, Deus coloca o coração de Artaxerxes propício ou inclinado para Neemias, e o rei fala, então tá, como amigo, então o que você quer? Pede, Neemias, o que você quer. Olha que coisa linda. Deus inclinou o coração do rei para a obra que Deus estava colocando no coração de Neemias. Neemias não perdeu o foco, e ele diz assim no versículo 7 ainda do capítulo 2, e ainda disse ao rei, olha só, que ousadia de Neemias, Neemias disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Lógico, primeira coisa é chegar até lá. Versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Agora o projeto começa a criar forma. E ele então pede, o rei disse, o que você quer? Ele não perde o alvo. De novo, eu preciso de material de construção para fazer os muros e levantar os muros e as portas. Percebe, irmãos? Como isso é bom, quando a gente tem esse alvo. A gente também passa a respeitar o ministério dos outros. A gente passa a dividir a carga. Não fica tão pesado quando cada um faz a sua parte. A Bíblia diz que Jesus está edificando a sua igreja pela operação de cada parte, a operação justa, né? Vocês perceberam? A operação justa, ou seja, não vai ficar nem pesado para um e nem leve demais para outro. Se isso está acontecendo é porque alguma coisa está errada. Alguém não está fazendo
alguém não está, dentre os 11 que estão em campo, alguém está fazendo um corpo mole. Se começa a ficar pesado só para um, ou para alguns, né? Então, aqui é importante a gente entender, o foco, ele não perde o foco. Terceira lição que a gente aprende com Neemias: exercitando a disciplina do silêncio e da discrição. Ele foi discreto. Neemias não fazia barulho. Isso é um exercício, queridos. A disciplina e a discrição é alguma coisa que nós, às vezes, deixamos a desejar, não conseguimos praticar. Ele diz assim, versículo 16: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele não contou, ele soube segurar, ele soube ficar quieto, ele soube controlar a sua língua. Então Neemias soube esperar. Veja, ele já tinha sido exercitado nisso lá atrás, antes de ir para Jerusalém. Enquanto ele estava em Suzã ainda, cuidando do rei, sendo copeiro do rei, protegendo Artaxerxes como seu guarda-costa, ele soube esperar a hora de falar com Artaxerxes. Vocês se lembram? Ele não foi falando, eu chorei diante de Deus, já corri lá para o rei, chorar as pitangas para o rei. Não, ele não fez isso, ele esperou. Ele esperou, num momento de festa, em que o rei estava bem, com a rainha do seu lado, ele percebeu, opa, agora é a hora. Ele está feliz, e geralmente um rei feliz, ele se torna propício, né? Principalmente para os seus amigos. Ele soube ficar quietinho, e na hora certa, quando ele se apresentou diante do rei, ele nem falou, mas ele mostrou o seu semblante triste, suas lágrimas caindo dos olhos, e o rei falou, peraí, ele nunca fez isso. Eu conheço Neemias, meu braço direito, meu guarda-costas. O que está acontecendo com Neemias? Então, foi a hora que Neemias percebeu. Então, rei, escuta o que eu vou te falar. É isso que está no meu coração. Ele já sabia fazer isso. Ele soube se controlar e falar na hora certa com o rei Artaxerxes. E agora, Neemias espera a hora certa de falar com o seu próprio povo. É um exercício. Então, pensar antes de falar nos poupa de muito desgosto. Nos poupa de muito desgosto. Queridos, como é difícil, tanto que Tiago fala, que aquele que controla, aquele e aquela, né, para os filhos e filhas de Deus, Tiago diz que é difícil controlar a língua, que ela tem um poder que muitas vezes é incendiado pelo inferno. Está falando de línguas dos crentes, que não sabem se controlar, não sabem se calar. E ele diz que poderoso varão é aquele que sabe dominar a sua língua. Ele é poderoso, quem sabe dominar a sua língua. Então, pensar antes de falar nos poupa de muito desgosto. E quando se gasta tempo pensando, veja, ele ficou quietinho, pensando, meditando, quem sabe orando. Ele era um homem de oração, vocês vão perceber ao longo de toda a carta de Neemias, o livro de Neemias, ele era um homem de oração. Mas ele ficou ali também pensando de uma maneira prática, pensando, meditando, quando, como e o que falar. O que falar? A sabedoria, então, acaba nos assistindo quando a gente tem esse domínio. Nós somos tidos por sábio quando nos calamos, não é isso que diz a palavra? Então a gente precisa aprender isso. A sabedoria nos assiste quando a gente pensa antes de falar, e ganhamos os corações dos nossos irmãos, como também acabamos frustrando os planos dos inimigos, quando nós sabemos nos calar. Queridos, isso é um exercício necessário, absolutamente necessário e urgente para todos nós. Provérbios 25, 11 e 12 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.
Versículo 12 diz: como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Vejam, o homem ou a mulher, o sábio ou a mulher sábia, que sabe falar no tempo oportuno, ainda que seja para repreender, aquela pessoa que está ouvindo essa mulher, ouvindo esse homem, vão olhar para ele e vão dizer assim: você é uma joia para mim. Você é precioso, você é preciosa para mim, minha irmã. Tuas palavras feriram meu coração, porque você me repreendeu, mas eu te amo, porque você é preciosa. Isso é amor. Saber falar na hora certa e do jeito certo. Eclesiastes 3,7 também fala a mesma coisa, semelhante, perdão. Ele diz assim: há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo para tudo, não é? Inclusive de falar e de não falar. Presta atenção, queridos. Conversar com Deus e com a sua própria alma, antes de falar com as pessoas, pode filtrar as palavras a ponto de evitar até de transmitir alguma realidade negativa e desmotivadora. Sabe aquela história? Eu sou sincero, eu falo mesmo. Nem sempre isso é útil. Nem sempre isso edifica. A sinceridade com sabedoria é outra coisa. Neemias olhou tudo aquilo. Neemias olhou a situação. Chega ao ponto de ter lugares que ele nem conseguiu passar com seu eu falei jumento, né? Mas eu não sei, poderia ser um cavalo, né? O animal que ele montava, né? Ele não conseguiu passar por ali. E quando ele viu tudo aquilo, ele poderia chegar assim nos seus irmãos e falar assim: não dá não, acabou, vamos procurar outra cidade, vamos para Samaria, vamos mudar daqui. Ele trouxe a realidade, você vai perceber daqui a pouco, ele trouxe a realidade, mas de uma maneira sábia. Você pode poupar detalhes de uma conversa que não vai levar a nada, a não ser para deixar a pessoa que está ouvindo mais desmotivada ainda, mais para baixo ainda. Você já está falando com um povo ferido, doente, um povo que estava sofrido há 90 anos, vivendo debaixo de escombros. Se você chega com casca e tudo e fala do jeito que você viu a coisa, apesar de ser a realidade, você não vai ajudar em nada. Você não vai ajudar em nada. Aprenda, Deus nos ajuda, Ele sempre nos assiste com a sabedoria do alto, e Ele sempre nos dá graça de podermos conversar com as pessoas, falando a realidade, mas de uma maneira sempre para consertar, para motivar, para transformar, no sentido de fazer o bem, de levar a um arrependimento, não a uma morte, não a um desespero. Então é preciso, às vezes, a gente aprender a filtrar as palavras, primeiro buscar o tempo certo, e depois saber o modo certo, a palavra certa para falar ou não falar. Então essa grande lição que Neemias nos ensina, presta atenção, por que será que ficou registrado lá no finzinho do versículo 12, ele diz assim, presta atenção, parece uma frase não tão necessária. Olha a frase: não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele não fez alarde, ele saiu com toda discrição, sem barulhinho. Eu vou sair nas pontinhas dos pés, para ninguém ver. Discrição. Ele não tocou trombeta, ele não soltou rojão, ele não fez festa, não fez alarde, ele foi discreto. Eu vou levar só o necessário para essa viagem, sem barulho, só um animal. Geralmente animais fazem barulho, né? E ele não quis chamar a atenção para si, não quis fazer esse alarde, percebe? Ele foi bastante discreto, quietinho.
Eu não vou abrir a boca, eu não vou falar nada, e nem barulho eu vou fazer. Vou só com o animal, só com o suficiente, uma mochilinha só, um pão com mortadela, uma coquinha, ou coquinha é bom, dentro da mochila, para fazer a viagem em torno da cidade. Só. Sem tocar trombeta. Discrição. Versículo 17, outra lição que a gente aprende. O líder sábio mexe com o brio do povo para motivá-lo. Versículo 17 diz assim: então lhes disse, olha só, ele abriu o jogo, mas olha só, versículo 17, estais vendo a miséria em que estamos. Veja, ele não está fazendo uma pergunta, eu até li errado na primeira vez. Ele não está perguntando, ele está afirmando, vocês já estão vendo, eu não preciso falar mais nada, vocês já sabem a situação, vocês estão vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Veja, o líder sábio, ele mexe com o bril. Ele fala assim, gente, essa igreja está derrubada. Nós estamos passando lá fora, estão falando mal de nós. Lá fora, nós somos vergonha. Mas é uma realidade, eu sei, aqui dentro tem algo podre aqui dentro, mas vamos abraçar a causa e vamos buscar a situação, vamos consertar essa situação. Ele mexe com o bril, vocês estão passando vergonha lá fora, vocês sabiam disso? Nós estamos em opróbrio, em vergonha. Isso mexe com o bril, ele fez isso para mexer com o bril, para motivar, para fazer as pessoas abrirem os olhos. Espera aí, nós somos filhos de Deus, nós somos o povo de Deus, deveria ser o povo mais poderoso e mais honrado na terra, e nós estamos aqui passando vergonha, pedindo esmolas. Não, isso não pode ser assim. Então ele mexe com o bril, ele mexe com o coração das pessoas, ele coloca as pessoas para pensar. Vocês estão vendo que situação terrível que nós estamos? Não é para ser assim. Vocês são os filhos do Deus Altíssimo. Chega de passar vergonha, gente. Então Neemias abre os olhos do povo para a realidade em que viviam, mas ele também mostra que eles não podiam se conformar com aquela situação, e ele então chama o povo para o trabalho, ele conclama, vamos, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e vamos assim deixar de ser uma vergonha para o nosso Deus e para o povo. Vamos glorificar ao nosso Deus. Quando nós arrumarmos a casa, nós vamos glorificar o nosso Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, essa igreja é uma igreja onde Deus é glorificado, não por causa dos homens que estão lá, mas por causa da fidelidade deles ao Senhor que eles têm. Eles amam esse Deus, a ponto de que eles põem a casa em ordem. Eles arregaçam as mangas e vão à luta. Então, o líder sábio mexe com o bril do povo para motivá-lo. Veja, primeiro ele não incita mais problemas ainda, ele segura, ele não conta detalhes, porque nem precisava também, todo o povo já sabia. Então, sabe aquela pessoa que chega e olha mais o copo vazio do que cheio? Como é que é a historinha mesmo? Em vez de olhar o copo meio, como é que é? Quase vazio, ele olha ele quase cheio, não é isso? Mais ou menos isso, né? Tá, não é nada disso, mas deve ser outra coisa. Mas assim, você olha a situação de maneira positiva, tá? Você olha de maneira positiva aquela situação. Não fica, sabe, cutucando o ponto negativo, sempre para baixo. Irmãos, saia de perto de uma pessoa assim, que nunca vê o lado bom da coisa, ou nunca tem esperança na vida. Se é um filho de Deus que faz isso, então é preciso se arrepender dos seus pecados. Então, ele mexe com o brilho das pessoas. Versículo 18, mais uma lição aqui que a gente aprende, que o encorajamento vem de cima primeiro, ele vem de cima, mas ele também se manifesta no âmbito daqui de baixo, ele se manifesta, Deus nunca faz
pela metade. Ele motiva, mas ele também dá as condições. Ele que começa a boa obra, ele vai até o fim. Versículo 18. Neemias, mais uma vez, ainda dentro dessa situação de motivação, de mexer com o brio do povo, ele diz no versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então aqui, vejam, o encorajamento começa de cima, para nós, para o povo de Deus. O encorajamento começa de cima, ele vem de cima, ele vem de Deus, ele começa no coração de Deus. Todo avivamento, toda reforma começa no coração de Deus. Ninguém é estrelinha aqui não. Deus usa os seus instrumentos do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, até quando Ele quer. Mas homem nenhum leva a glória, só Ele leva a glória, porque começa nele, é por Ele e por meio dEle que todas as coisas acontecem. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Neemias então mostra que Deus está nesse negócio. O Senhor é o maior interessado na restauração da igreja, na restauração de Jerusalém naquela época. E Neemias também mostra uma coisa interessante aqui. Ele mostra a prova disso. Primeiro ele fala que Deus colocou no seu coração essa obra, não é? Ele diz lá, comecinho do versículo 18: declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E como que ele prova isso? Olha só, ele mostra, o rei, e também declarei as palavras que o rei me falara. Presta atenção, Neemias também mostra a prova disso, que o mesmo rei que mandou paralisar a obra, vocês se lembram quando nós falamos na primeira aula? Quando Neemias desceu para lá, Esdras, há muitos anos antes de Neemias, alguns anos antes, ele começou a obra de edificação Esdras edificava o quê? Foi para edificar o templo. Ele foi para edificar o templo, mas ele parou a obra na metade, porque Sambalate, Tobias, Gesem estavam lá para frustrar a obra e conseguiram convencer o rei Artaxerxes que o povo judeu estava se fortalecendo para se rebelar contra a autoridade do rei. O que o rei fez naquela época? Deu ouvidos a Sambalate e Tobias e fez um edital: para a obra agora, vocês são proibidos de fazer a obra. Parou. E agora Neemias chega com uma novidade: olha aqui, eu tenho carta do rei, o rei me falou o seguinte, faça a obra, e mais do que isso, o rei não só autorizou, mas ele patrocinou a obra, ele abriu os tesouros dele e falou assim: o que você precisa, pode pegar lá na minha gaveta, lá onde tem o dinheiro, você sabe onde tem o dinheiro, pega no meu cofre lá, o que você precisa? É a prova de que Deus está operando. Então vejam, ele mostrou ali a obra, o começo em Deus e também o prosseguimento diante dos homens. Então, a resposta dos verdadeiros, eu não estou falando de todos, tá? Eu estou falando dos verdadeiros eleitos. A resposta dos verdadeiros eleitos é uma só. Qual é a resposta? Finzinho do versículo 18. Disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos. Por que eu disse dos verdadeiros? Quero dizer para você o seguinte: nem sempre todo mundo que está na igreja, primeiro, é igreja. Segundo, tem o coração disposto para a obra. Nem todo mundo, infelizmente. Vocês se lembram lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, chegou à beira de Canaã, chegou à beira da terra prometida, e Moisés levanta 12 homens para olhar a terra, para espiar a terra, para ver como eles fariam para chegar até lá. 12 pessoas foram lá. Das 12 que foram, olharam a terra, viram tudo que tinha naquela terra, quando voltaram, 10 disseram assim: não, nós não vamos entrar. Nós não vamos. Tem gigante, é muito difícil, vai dar trabalho, é melhor nós ficar por aqui mesmo. Não vamos fazer a obra, não vamos edificar, não vamos entrar na terra. 10. 2 dos 12, 2 tiveram no coração. Quem eram esses 2? Josué e Calebe, os verdadeiros, os eleitos, aqueles que iam guiar o povo para entrar na terra. Eles disseram assim: ei, calem a boca, fiquem quietos,
Vocês não sabem o que estão falando, vocês estão desmotivando o povo. Vejam, Deus está conosco, e quando nós entrarmos lá, nós vamos amassar aqueles gigantes que tem lá como pão. Nós vamos entrar e destruir, porque Deus está conosco. Esses dois eram verdadeiros. Eles queriam que a obra fosse feita, porque eles sabiam que começou com Deus, e Deus estaria com eles. Eles chegaram a ponto de rasgar as suas vestes e quase bateram nos 10. Uma reação até certo ponto normal para quem tem cabeça boa. Não estou dizendo aqui que isso tem que ser feito isso, mas houve uma ira santa ali no coração de Josué e Caleb, a ponto de eles chegarem assim: calem-se, vocês não podem falar essas coisas, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão indo contra Deus e contra o seu povo. Fiquem quietos, se vocês não querem, fiquem aí, mas não desmotivem o povo com palavras desmotivadoras. A resposta só poderia ser essa dos verdadeiros eleitos: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as suas mãos. Presta atenção, aqui já mostra que eles foram, Neemias conseguiu o objetivo que ele tinha, o objetivo de motivar, aqui nesse ponto, motivar o coração dos irmãos. Mas não só isso, veja bem, esses irmãos não só estavam motivados, mas eles sabiam que a obra ia ser difícil. Então, na sequência diz: e prepararam as suas mãos, não é isso? E fortaleceram as suas mãos para a obra, um preparo prévio. O que é importante também, motivação, mais uma vez, motivação não é sinônimo de precipitação. Eles, mais uma vez, pegaram e se prepararam. Então, Deus age nos corações que Ele mesmo chama para a obra, através das palavras de ordem, de encorajamento dos seus líderes na igreja. Não são os líderes somente que fazem a obra, é a igreja num todo. Todos os irmãos fazem a obra, mas existe alguém que vai puxar fila. Precisa ter alguém que dá o exemplo. Precisa ter alguém que dá o primeiro passo. Sempre foi assim no povo de Deus. Sempre líderes que são motivados por Deus motivam seu povo também. Em último lugar, penúltimo, versículo 19 e 20, a gente aprende que toda reforma da igreja provoca oposição. Presta atenção, toda vez que Deus está trazendo edificação, alguma coisa maravilhosa que pode levar a um crescimento, que pode levar a um amadurecimento, que está trazendo edificação para a igreja, pode ter certeza que o inimigo vai tentar infiltrar ali e tentar jogar joio no meio do trigo. Eu ia falar choio, não é choio, é joio no meio do trigo. Ele vai tentar frustrar a situação, ou o plano de Deus, desculpa. Ele vai tentar frustrar aquele povo, de alguma maneira. Ele vai agir também. Sempre que Deus dispõe seus servos para edificar o seu reino na terra, o inimigo se disporá para atrapalhar o máximo essa obra. Olha o versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O inimigo, geralmente, aqui pelo menos nesse contexto, o inimigo usa 3 armas para desmotivar e fazer a obra da igreja parar. Primeira arma do inimigo, a zombaria. Presta atenção aqui, eles zombaram do povo de Deus. O que é essa igrejinha aí? Os inimigos chamaram aqueles judeus ali de fracos e incapazes. Eles zombaram deles, são fracotes. Eles não vão conseguir. Eles não vão para frente. Isso aí não vai dar em nada. Segunda arma do inimigo, o desprezo. Eles disseram assim: olha,
Eles nunca foram nada, eles nunca foram ninguém, esse povo aí nunca teve nada. Então os inimigos não tinham interesse algum no bem dos judeus, eles simplesmente desprezaram. Eles acharam assim, olha, esses crentinhos aí, não vai dar em nada isso aí, que eles estão fazendo. Um desprezo. Em terceiro lugar, terceira arma, a acusação. Os inimigos acusaram Neemias de incitar uma rebelião contra o rei Artaxerxes. Os inimigos sempre vão torcer nossas motivações, tentando provocar culpa em nossos corações. Vai chegar lá, vai dizer assim, o quê? O rei mandou parar a obra, o que vocês estão fazendo? Vocês são culpados, vocês estão se rebelando, que é isso? Não façam isso. Vocês escolheram a pessoa errada. Vocês estão depositando a sua confiança, ou melhor, vocês estão querendo fazer alguma coisa que vai trazer, que está desobediente a Deus. Então, essas são as armas do inimigo: a zombaria, o desprezo e a acusação. Mas, no versículo 20, a gente vê uma outra lição aqui. Uma firme confiança em Deus vence o temor dos adversários. Uma firme confiança em Deus vence o temor dos adversários. Mais uma vez, 3 elementos. Nós vemos aqui, primeiro, Neemias fala que Deus está no comando. É Ele quem puxou a fila. Ele diz no versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Primeira coisa que Neemias responde para Sambalate, Tobias, Gesem e toda a cambada dos inimigos. Ele diz assim, que Deus deve ser declarado o principal líder e interessado na obra. Isso vem de Deus. Não, nós não escolhemos Barrabás. Nós andamos debaixo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos levou a tomar essa decisão. Lembram-se disso? Vocês se lembram que eu estou falando? Não depositem a sua atenção nos adversários. Não gastem tempo ouvindo os adversários. Neutralizem as palavras dos adversários. Primeiro ponto, colocando Deus no comando. É Deus quem nos guiou para tomar essa decisão. Ponto final. Isso vem de Deus? Sim. Declaremos isso, irmãos. Nós temos que declarar. É Deus que está no comando. Não, nós não escolhemos errado. Deus nos guiou nessa escolha. Segundo ponto, os servos se dedicarão ao máximo para a edificação, a reedificação da igreja. Ele diz então, depois que ele fala que o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, mas ele diz também, nós, quem nós? Os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Nós vamos nos esforçar. Nós não estamos aqui amedrontados, apesar de vocês fazerem essas ameaças, apesar das limitações que temos, mas se Deus está no comando, nós vamos. Nós vamos levantar e vamos edificar. Em terceiro lugar, o que também neutraliza as palavras do inimigo, é que os inimigos devem ser mantidos à distância. Apartem-se dos inimigos da igreja. Não precisa ficar com o coraçãozinho mole com os inimigos da igreja. Se esse é o tipo de inimizade, de corte, de separação, de divisão que glorifica a Deus. Porque a própria palavra diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você tem alguém que está desmotivando a sua caminhada cristã, aparte-se desse cara, dessa pessoa. Ainda que seja papai, mamãe, vovó, titia, seja quem for, aparte-se deles. Porque isso contamina, te desmotiva, te joga para baixo, puxa o tapete, deixa você desanimado e você não vai fazer a obra.
Então, corte, mantenha os inimigos distantes. Ele diz assim: mas vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nem memorial, vocês é que não são nada. Aparte-se. Apartar-se das más conversações que corrompem os bons costumes. A gente vê isso, a gente pensa, é alguém que me chama para assistir um filme pornográfico e coisa semelhante, né? Tudo bem, é verdade, tá? Mas e as pessoas infiltradas dentro da igreja? Que estão sempre lá dizendo, mas isso aí não vai dar certo. Não é bem assim. Aparte-se, irmãos. Vamos deixar Sambalate, Tobias e Gesem do lado de fora. Se nós não fizermos isso, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Se não houver uma limpeza na igreja, a igreja não cresce. Muitas vezes é preciso chacoalhar a árvore para derrubar os frutos podres, para que novos frutos nasçam e permaneçam. É necessário. Isso dói, mas é necessário. O que a gente conclui diante de tudo isso aqui? Primeiro, eu quero lembrar você que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo está edificando a sua igreja. Ele deixou claro lá em Mateus 16, versículo 18, quando Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, muito bem, Pedro, só que não é você que entendeu isso, é o Pai do céu que te revelou. Agora eu vou te dizer uma coisa, que sobre esta pedra, que não é você, Pedro, sou eu, Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Cristo faz isso aqui, na prática, hoje, através de pessoas que Ele chamou para a obra do ministério, segundo a justa cooperação ou operação de cada parte ou de cada membro do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Lá em Efésios 4, de 7 a 16, eu não vou ler, você vai estudar em casa. Cristo está usando cada membro para a edificação da sua igreja, não somente os líderes. Os líderes motivam, os líderes ajudam, os líderes mostram o caminho, os líderes estão aqui para aconselhar, para motivar, para encorajar, para direcionar, mas eles não vão executar a obra sozinhos. É necessário que cada membro faça a sua parte, a justa operação de cada parte. Outra coisa que nós aprendemos, aliás, aqui nós vamos trazer as 6 grandes lições desse trechinho aqui que Neemias nos ensina, que nós aprendemos com o exemplo de Neemias. Primeira lição, precisamos avaliar antes de agir. Bem claro, precisamos avaliar antes de agir. Segunda lição, precisamos investigar antes de motivar. Eu não posso levar a motivação sem uma realidade. Eu tenho que investigar. Eu preciso saber o jeito certo de motivar. Mas eu não posso mentir. Eu preciso investigar. Eu preciso ter parâmetros para poder dizer para os meus irmãos, a obra é assim, assim, assim. E com tudo que pareça difícil, eu quero dizer para vocês, Deus está conosco. Então eu motivo. Não é pela minha força, nem pela tua força, mas pela força que Deus dá. Terceiro, precisamos silenciar e pensar antes de falar. Quarta lição, precisamos dar o exemplo antes de conclamar pessoas para a obra. Sabe aqueles líderes que só sabem mandar, mas não pega numa palha para fazer nada? Hoje nós vamos limpar a igreja, vamos limpar a igreja, vamos limpar a igreja. Tá? Cadê o cara? O cara nem aparece, ele só pelo WhatsApp, gente, tem que limpar legal, hein? Não esquece de limpar a janela, hein? Já viram gente assim? Mãos à obra, mostra. Eu estou com dor nas costas, tudo bem, se está doente, está bom, tem
Tem uma desculpa aí, não é? Até justa. Mas nem sempre está doente, né? Então deu exemplo, antes de conclamar as pessoas para a obra. 1, 2, 3, 4. Quinta lição. Precisamos mexer com o coração antes de mover as mãos dos irmãos. Queridos, nós não estamos produzindo dentro da igreja obreiros no sentido de fazer só a obra natural. Só fazer boas ações. Só vir aqui limpar, só dar dinheiro. Não, nós queremos o coração dos irmãos voltados para o reino de Deus, fazendo isso por amor a Cristo e por amor à sua igreja, e não por qualquer outro motivo. Se o coração dos nossos irmãos não estiver voltados para a igreja, é preferível que ele não faça nada, até que seja despertado por Deus para que faça de coração para o Senhor e para o bem dos irmãos. Precisa começar no coração. Por último, precisamos obedecer a Deus e resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de nós. Precisamos resistir. O diabo vai mandar seus secretários para tentar manchar a obra, atrapalhar a obra? Vai. Aliás, o diabo nunca abandonou a sua missão de desmotivar, de atrapalhar a obra da igreja. Nunca parou. Pedro diz que ele está o tempo todo bramando ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o tempo todo. Então nós vamos resistir a ele, e ele fugirá de nós. Mas obedecer a Deus. Terceira lição e conclusão que a gente tira, que a gente precisa ser transparente. Você que é líder de família e aqueles que são líderes de igreja, precisamos ser transparentes para a nossa família, para a nossa igreja. Nós não podemos esconder que por muitas vezes nós nos sentimos acovardados, desmotivados e às vezes enfraquecidos. Nós não podemos esconder isso. Não há um super-homem sequer, principalmente no meio dos crentes. Não existe super-homem. Então, quero que você entenda isso, que existe uma palavrinha bem pequenininha no vocabulário dos líderes. Nem todos são honestos para admitir isso, mas está lá, no coração dele. Existe uma palavrinha que é uma realidade na vida dele, bem pequenininha, chama-se medo. Todos nós temos medo. É uma palavrinha pequenininha, mas que atrapalha muito, é verdade. É uma realidade, admitamos, irmãos. Você sabia que homem também tem medo? Se você disser que não, você é um mentiroso. Porém, também existe no vocabulário de todo bom líder, uma palavrinha menor ainda, que neutraliza, que fortalece e que dá capacidade do líder que tem medo, de vencer o medo. Essa palavrinha menor, metade da palavrinha medo, sabe qual é? Fé. Pela fé, nós vencemos o medo. Duas palavrinhas pequenininhas, mas essa palavrinha fé vence o medo. Então, é pela fé que o líder legítimo prossegue, nunca desanima, nunca abandona a obra, não desiste. Pela fé, não porque ele é forte, não porque ele não tem medo, não porque ele acha que resolve tudo sozinho, não porque ele acredita em si mesmo, na sua força, na sua sabedoria, nas suas riquezas. Não. Ele anda pela fé, como Neemias. Ele olhou tudo aquilo, mas pela fé ele continuou, ele não desanimou, ele prosseguiu. E dentro desse tema da fé e do medo que muitas vezes o inimigo provoca em nós, o problema maior não é a presença do inimigo. O problema maior não é a presença do inimigo, porque sempre vai estar lá. Nesse mundo, o inimigo sempre vai estar lá,
fungando no nosso cangote, tentando nos derrubar. O problema maior é a ausência de Deus. Se Deus não estiver na nossa obra, seja para a edificação dos nossos lares, seja para a edificação da nossa igreja, nós estamos falidos. Estamos falidos. Então o problema não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. Se nós não começarmos com Deus, submetendo à vontade de Deus, buscando de Deus, como fazer? Segundo a vontade dEle, pelos meios que Ele oferece, submetendo-se a Deus, resistindo ao diabo. Se nós não começarmos com Deus, preste atenção, marido, esposo e líder de igreja. Marido e esposa é a mesma coisa, marido, pai. Se não começar com Deus, você não vai longe. Você não vai longe. Deus tenha misericórdia de nós, líderes, em todos os aspectos, tanto do lar como da igreja. Ó Deus, que essa palavra esteja aquecendo os nossos corações para a obra, Senhor, nos motivando para a obra, levantando nossos joelhos trôpegos, Senhor, nos encorajando, nos motivando, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Que com esse mesmo espírito nós voltemos para as nossas casas com o objetivo de consertar o altar que está caído lá dentro de casa, dentro das nossas famílias, dentro do nosso casamento. Que nós estejamos com os olhos abertos também para aquilo que é possível ainda fazer dentro dessa igreja. Que não somente os líderes, Senhor, mas todos os membros estejam se esforçando para a edificação do nosso pequeno rebanho, segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano e não o nosso. Ajuda-nos, Senhor, também a nos fortalecermos e não darmos ouvidos às más conversações, a sabermos separar aquilo que edifica daquilo que não edifica e excluirmos das nossas vidas, das nossas conversas, dos nossos ouvidos, as palavras que desmotivam, e também nos apartarmos de toda e qualquer pessoa que é opositora à Tua obra. Senhor, que tenhamos essa coragem. Pedimos isso, em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém.